Capítulo 5 Ameaça Parte 1 O amanhecer sobre Metrópolis trazia consigo uma calma tensa. A cidade, que uma vez brilhou com a promessa de um futuro otimista, agora carregava as cicatrizes de 3 ataques alienígenas consecutivos. Guindastes riscavam o céu e o som constante de construtores tentava abafar o zumbido persistente do medo que se instalara na população. Para Clark Kent, o Superman, a fachada de um dia comum era um fardo. Sua mente, ainda recuperando-se da brutal invasão psíquica, era um campo de batalha onde as palavras Krypton e o colecionador ecoavam sem cessar. Ele sabia que a batalha contra as criaturas era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira guerra seria contra a força invisível e malevolente que as orquestrava. Na redação do Planeta Diário, a exaustão se misturava a uma paranoia crescente. Os repórteres digitavam furiosamente, seus olhos fixos nas telas, buscando qualquer nova informação sobre as criaturas e, mais importante, sobre o paradeiro do Superman. A pergunta que pairava no ar não era mais apenas quem é ele, mas onde ele está quando precisamos dele. Perry White, com a voz mais rouca que o normal e o rosto marcado por noites em claro, batia o punho na mesa. Quero todas as pontas soltas. Algum de vocês vai descobrir o que diabos é esse colecionador ou eu vou colocar vocês para cobrir o desfile de patos no parque. Ele rugia, sua ameaça revelando um desespero incomum. Lois Lane, embora seu foco principal estivesse em sua carreira de produtora de televisão, ainda era a voz mais influente na redação do Planeta Diário. Seus cabelos, antes impecáveis, estavam agora presos em um coque desfeito, e seus olhos exibiam uma fadiga profunda, mas ainda brilhante com a centelha de uma repórter implacável. Ela estava em reuniões constantes, sua voz baixa e urgente ao telefone, tentando acessar informações classificadas, sentindo que a verdade estava sendo ocultada pelo governo. Ela sentia a crescente apreensão do público e uma sensação de que algo muito maior estava em jogo. Clark, à sua mesa, tentava manter a fachada de normalidade, mas era uma luta constante. Seus óculos, que antes serviam como um disfarce sutil, agora pareciam uma barreira entre ele e o mundo exterior, ocultando a turbulência em sua mente. Ele digitava palavras em seu computador, artigos sobre os esforços de reconstrução da cidade. Mas sua mente estava em outro lugar, revisitando cada momento da invasão psíquica. A sensação de ter sua mente violada, de ter suas memórias mais íntimas expostas, era humilhante e aterrorizante. Ele sabia que precisava entender mais sobre o colecionador. As visões implantadas em sua mente pela entidade psíquica, de Krypton sendo coletado, de naves gigantescas absorvendo civilizações inteiras, eram agora o centro de sua investigação. Ele precisava de respostas, e precisava delas rápido. Nas horas seguintes ao seu tormento mental, Clark, disfarçadamente, buscou nos arquivos digitais do Planeta Diário e em sua vasta memória kryptoniana por qualquer menção a coletores ou seres que tivessem o modus operandi descrito. Ele acessou dados astrofísicos que havia memorizado e, em sua supervelocidade, navegou por vastas bibliotecas online e bancos de dados militares que ele podia acessar com um simples toque de dedo em um teclado sem que ninguém percebesse o truque. Ele procurava por lendas espaciais, sinais de rádio antigos, qualquer coisa que pudesse dar um nome ou um rosto a essa ameaça. Ele descobriu múltiplos relatos de civilizações desaparecidas, de estrelas que haviam apagado sem explicação aparente, e de estranhas leituras de energia em quadrantes distantes da galáxia. Havia rumores de uma entidade milenar, quase um mito entre as raças mais antigas, que via a vida e a informação como algo a ser preservado, de sua própria maneira, através da coleção forçada e da assimilação de mundos inteiros. Essa entidade era conhecida por alguns como Brainiac. A ficha de Brainiac em seus bancos de dados mentais era assustadora. Não era a criatura física que ele havia lutado, mas sim uma inteligência artificial colossal, um ser que se via como o salvador da cultura e do conhecimento, mas que alcançava esse objetivo destruindo os originais e guardando cópias de mundos em garrafas ou em vastos bancos de dados mentais. Os monstros que ele havia combatido não eram Brainiac em si, mas sim seus drones, suas ferramentas, projetadas para atrair, testar e finalmente coletar seus alvos. A frase "o colecionador virá" agora fazia um sentido terrível. A pressão sobre o Superman atingiu um novo patamar. O governo, temendo o crescente pânico e a instabilidade que os ataques causavam, começou a discutir publicamente medidas de segurança mais drásticas.
Havia conversa sobre o isolamento do Superman, sobre protocolos de contenção caso ele se tornasse um problema. A mídia estava em um frenesi. Andy Spica, a jovem repórter do Planeta Diário, havia se tornado uma voz proeminente. Ela havia descoberto padrões nos relatos de testemunhas e nas assinaturas energéticas dos ataques que a levaram a conectar os eventos diretamente ao Superman, não como culpado, mas como um epicentro. Ela acreditava que ele era a chave para entender o que estava acontecendo. Ela estava escrevendo artigos ousados, questionando as narrativas oficiais e exigindo mais transparência, o que a colocava em rota de colisão com alguns figurões do governo. Clark sentiu o fardo de ser um ímã para a destruição cada vez mais pesado. Ele era o único que podia parar Brainiac, mas sua própria existência estava agora sob escrutínio. Como ele poderia pedir confiança a um mundo que ele estava, involuntariamente, colocando em risco? A ironia era cruel. Ele era o salvador, mas também a ameaça, tudo ao mesmo tempo. A solidão pesava mais do que qualquer edifício. No final do dia, exausto, mas com uma nova clareza de propósito, Clark deixou o Planeta Diário. Ele não foi para casa. Em vez disso, ele voou para o alto, acima das nuvens, para o silêncio frio do espaço, onde ele podia pensar sem as distrações e o ruído da Terra. Ele ativou sua supervisão e começou a varrer o espaço, procurando por sinais de energia, por qualquer coisa que pudesse indicar a aproximação de Brainiac. Ele sentia uma presença, uma anomalia energética sutil, mas crescente, vindo das profundezas do espaço. Era fraca no início, como um pingo de chuva em um oceano, mas rapidamente se tornava mais forte, mais definida. Era a mesma assinatura energética que ele havia detectado nos restos das criaturas, mas em uma escala infinitamente maior. Não era um monstro solitário, era uma frota, ou pior, uma única gigantesca nave. De repente, a anomalia energética explodiu em um brilho visível, rasgando o véu da escuridão cósmica. Lá estava ela. Não era uma nave comum. Era uma fortaleza tecnológica massiva, uma estrutura esférica e complexa coberta por incontáveis apêndices metálicos e luzes pulsantes. Ela era enorme, tão grande que sua sombra poderia cobrir cidades inteiras. Ela se aproximava da Terra com uma velocidade assustadora, uma montanha de metal e conhecimento emanando uma aura de poder que era quase palpável mesmo à distância. O coração do Superman, que raramente conhecia o medo físico, gelou. Não era a criatura que o atacara mentalmente, era a fonte, era o colecionador, era Brainiac. A visão era aterrorizante em sua grandiosidade, uma manifestação da inteligência fria e calculista que ele havia vislumbrado em sua mente. Ele viu as semelhanças com a visão de Krypton sendo coletado. Essa era a mesma nave. Era real. Não pode ser, sussurrou o Superman, a voz sumindo no vácuo do espaço. Ele estava a quilômetros de distância, mas podia sentir a escala do poder que emanava da nave. Ela não estava apenas viajando, ela estava escaneando o espaço, a Terra, como um predador avaliando sua presa. Ele sabia o que estava por vir. Brainiac não enviaria mais drones, ele viria pessoalmente. E seu objetivo não seria apenas a destruição, mas a coleta da Terra, de sua cultura, de seu conhecimento, de sua própria vida. E o Superman, o último filho de Krypton, era a peça que faltava no quebra-cabeça de Brainiac. Ele era o prêmio principal. A vastidão do espaço parecia se fechar em torno dele. Ele era apenas um homem, um alienígena, contra uma inteligência que havia dominado e destruído mundos inteiros. Ele sentiu o peso de seu legado, o fardo de ser a última esperança para a Terra. A ameaça não era mais abstrata, era concreta, massiva e estava a caminho. Ele era a ameaça para Brainiac e a ameaça que pairava sobre a Terra. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. Capítulo 5. Ameaça. Parte 2. A vastidão do espaço parecia se fechar ao redor do Superman. A gigantesca nave de Brainiac, uma esfera complexa e alienígena, aproximava-se da Terra com uma velocidade terrível. Sua superfície metálica rebrilhando com incontáveis luzes pulsantes que pareciam olhos oniscientes. Era a concretização de seus piores pesadelos, a materialização da entidade psíquica que invadira sua mente. Ele a vira em suas visões, a mesma estrutura que coletara Krypton. Agora ela vinha buscar a Terra. O Superman flutuava no vácuo gélido, uma figura solitária diante da iminente catástrofe. Ele podia sentir a energia bruta que emanava da nave, uma aura de poder que era quase palpável, mesmo à distância.
Não era o poder caótico dos monstros que ele havia combatido. Era uma força calculada, antiga, uma inteligência fria e metódica que havia dominado e destruído mundos incontáveis. Ele viu os padrões em sua mente, as similaridades entre a nave de Brainiac e as visões de Krypton sendo absorvidos. Era a mesma máquina, era real. E ele, o último filho de Krypton, era o alvo principal. A nave de Brainiac não era apenas uma máquina de guerra, era um laboratório, uma biblioteca, um mausoléu. Suas superfícies rebrilhavam com milhares de esferas de energia, cada uma contendo, o Superman presumia, uma cidade coletada, um mundo inteiro reduzido a um troféu encapsulado. O conhecimento de civilizações inteiras preservado em seu interior e o custo dessa preservação era a aniquilação do original. Não pode ser, sussurrou o Superman, sua voz sumindo no vácuo do espaço, onde não havia som para carregá-la. Ele estava a quilômetros de distância, mas podia sentir a escala do poder que emanava da nave. Ela não estava apenas viajando, ela estava escaneando o espaço ao redor, a Terra, como um predador avaliando sua presa. O escaneamento de Brainiac não era apenas superficial. Ele podia sentir a varredura de seus supersentidos sendo analisada, sua estrutura biológica kryptoniana dissecada em nível molecular. Ele era o espécime mais raro, o último de uma linhagem, e Brainiac o queria. Ele sabia o que estava por vir. Brainiac não enviaria mais drones, ele viria pessoalmente. E seu objetivo não seria apenas a destruição, mas a coleta da Terra, de sua cultura, de seu conhecimento, de sua própria vida. E o Superman era a peça que faltava no quebra-cabeça de Brainiac, o prêmio final. A vastidão do espaço parecia se fechar em torno dele. Ele era apenas um homem, um alienígena, contra uma inteligência que havia dominado e destruído mundos inteiros. Ele sentiu o peso de seu legado, o fardo de ser a última esperança para a Terra. A ameaça não era mais abstrata, era concreta, massiva e estava a caminho. Com uma explosão de velocidade, o Superman disparou de volta para a atmosfera terrestre. Ele precisava avisar a Terra, ele precisava preparar a defesa. Mas o que se poderia fazer contra uma ameaça dessa magnitude? Ele sentiu o desespero de milhões, o medo que começava a se espalhar como um vírus. De volta à Terra, o caos já havia começado. As telas de TV de todo o mundo transmitiam imagens da nave de Brainiac, que agora era visível a olho nu, uma mancha escura crescente no céu. O mundo entrou em pânico. Ruas lotadas, pessoas correndo, o som de gritos e sirenes preenchendo o ar. Os governos estavam em estado de alerta máximo, mas a impotência era palpável. Seus melhores arsenais, suas armas mais potentes, pareciam insignificantes diante daquele colosso alienígena. No planeta diário, a redação estava mergulhada em um silêncio assustador, quebrado apenas pelo barulho de televisores transmitindo notícias em tempo real. Perry White estava em pé, diante de uma das telas, seu charuto esquecido entre os dedos, seus olhos fixos na imagem da nave. O ceticismo e a raiva haviam sido substituídos por um medo gelado. Meu Deus, ele murmurou, sua voz quase inaudível. Lois Lane, embora seu profissionalismo a mantivesse firme, também sentia o peso da situação. Ela estava ao telefone, sua voz tremenda ligeiramente enquanto tentava obter informações de fontes militares. Eles não sabem o que fazer, Clark, ela disse, sem virar-se para a mesa dele. É grande demais. Clark Kent não estava em sua mesa. Ele havia se retirado para um canto mais isolado da redação, seu rosto pálido e seus olhos fixos na tela, assim como todos os outros. Mas para ele, a imagem era um terror pessoal. Ele sabia o que aquilo significava. Era a ameaça. Em um momento de privacidade forçada, Clark se afastou da multidão e usou sua superaudição para varrer o mundo. Ele podia ouvir os gritos de pânico em Nova York, as ordens militares em Washington, os discursos de emergência em Londres, Pequim, Moscou. Todos estavam em pânico. Ele podia sentir o medo coletivo, e isso doía. A culpa em seu peito se intensificava. Ele havia, sem querer, trazido isso para a Terra. A nave de Brainiac parou em órbita, pairando ameaçadoramente sobre o planeta. De sua superfície, milhares de pequenos feixes de luz começaram a emanar, dirigindo-se para a Terra. Não eram armas, mas sim sondas de escaneamento, projetando campos de energia que envolviam continentes inteiros. O Superman sentiu as sondas varrendo o planeta, coletando dados sobre a geografia, a atmosfera, a vida. Era a etapa preliminar da coleta. Ele sabia que precisava agir,
Mas como? Ele era um ser, por mais poderoso que fosse, contra uma frota de um ser que havia destruído civilizações inteiras. Ele se lembrou das palavras da entidade em sua mente. A medida de um Superman. Seria esse o teste final? Ele sentiu uma dor aguda em sua cabeça, um eco da invasão psíquica. A voz de Brainiac, fria e metálica, ressoou em sua mente, não como um sussurro, mas como um pronunciamento global, transmitido telepaticamente para todas as mentes conscientes da Terra. Habitantes da Terra, eu sou Brainiac. Eu vim para coletar. Sua civilização, seu conhecimento, sua vida, tudo será catalogado. Seu mundo será preservado em minha vasta coleção de informações. Não há resistência. O destino é inevitável. O anúncio de Brainiac mergulhou o mundo em um terror ainda mais profundo. As vozes de pânico se intensificaram, as pessoas caíam nas ruas, desmaiando de medo. Nos noticiários, os âncoras estavam sem palavras, seus rostos pálidos e aterrorizados. O Superman sentiu a raiva crescer dentro dele, uma fúria ardente que superava o medo. Ele havia prometido proteger a Terra. Ele havia prometido ser uma esperança. Ele não podia permitir que esse tirano alienígena fizesse com a Terra o que ele fez com Krypton. Ele deixou o planeta diário, desta vez sem se importar com quem o via. Sua decisão estava tomada. Ele voou para o céu, para o espaço, direto em direção à colossal nave de Brainiac. Ele era a ameaça para Brainiac e a última esperança da Terra. A linha de batalha havia sido traçada. Era ele, o último filho de Krypton contra o colecionador de mundos. O destino da Terra estava em suas mãos.